Durante anos ele percorreu as mesmas ruas, sob os mesmos semáforos, observando as mesmas pessoas entrarem e saírem do banco de trás do seu táxi. Para a maioria, ele não tinha nome. Era apenas a voz que dizia, "Boa noite", o homem que segurava o volante enquanto os outros falavam de suas próprias vidas. Alguns discutiam negócios caros, outros reclamavam do trânsito, do preço da corrida, do dia difícil. Poucos o olhavam nos olhos. Quase ninguém perguntava como ele estava. Ele aprendeu cedo que invisibilidade também cansa, não por ser silenciosa, mas por ser constante. Cada passageiro que fechava a porta sem agradecer reforçava a mesma sensação. Ele estava ali, mas não era visto. Não importava o quanto trabalhasse, o quanto se esforçasse para ser educado ou prestativo. Para o mundo ele era apenas parte do caminho, não alguém que importava. Numa noite comum, já perto do fim do turno, um passageiro diferente entrou no carro. Bem vestido, confiante, falando ao telefone como se o mundo estivesse sempre pronto para ouvi-lo. Em determinado momento, riu e disse algo que parecia apenas um comentário solto, quase uma piada. Hoje em dia, basta parecer rico para ser tratado com respeito. A frase foi dita sem peso, mas ficou no ar mais tempo do que deveria. Depois que o passageiro saiu, o táxi seguiu em silêncio. O trânsito continuava igual. A cidade também. Mas dentro dele, algo havia mudado. Pela primeira vez, ele não conseguiu simplesmente esquecer uma corrida. Aquela frase começou a se repetir em sua mente, insistente, desconfortável, e sem perceber ele começou a se perguntar se o problema nunca foi quem ele era, mas como o mundo escolhia enxergá-lo. Essa pergunta simples seria o início de uma noite que mudaria tudo. Ele tentou continuar a noite como sempre fazia. Mudou a estação do rádio, ajustou o espelho, aceitou outra corrida. Mas a frase insistia em voltar, como um eco incômodo que não se cala. Basta parecer rico. Quanto mais ele dirigia, mais se lembrava de situações antigas. Portas que não se abriram. Conversas que mudaram de tom quando diziam o que ele fazia da vida. Olhares que perdiam o interesse assim que perceberam que ele era apenas um motorista. Quando chegou em casa, já de madrugada, o cansaço não trouxe sono. Ele deitou, encarou o teto escuro e deixou os pensamentos correrem livres. Reviu momentos em que foi tratado com indiferença sem motivo claro. Não havia ofensa direta, nem agressão. Apenas a sensação constante de não ser levado a sério. De existir, mas não contar. Aquilo sempre o incomodou, mas nunca havia parado para analisar de verdade. A ideia surgiu sem alarde, quase tímida. E se ele testasse isso? Não por ambição nem por vingança, apenas por curiosidade. Apenas para entender. Ele não queria enganar ninguém por muito tempo. Queria sentir, nem que fosse por algumas horas, como seria ser tratado de outra forma. Como seria entrar em um lugar e ser respeitado antes mesmo de abrir a boca. A princípio, ele mesmo achou a ideia absurda. Quem ele estava tentando enganar? Mas quanto mais pensava, mais percebia que não se tratava de dinheiro, e sim de aparência, postura, sinais externos, coisas que ele via todos os dias nos passageiros que o ignoravam. O desconforto crescia, misturado a uma curiosidade difícil de conter. Ao amanhecer, ele ainda estava acordado. Não havia decidido nada oficialmente. Mas algo já estava claro. Aquela ideia não iria embora sozinha. E no fundo, ele sabia que ignorá-la significaria continuar vivendo exatamente da mesma forma. Talvez aquela fosse apenas uma noite comum, ou talvez fosse a única chance de descobrir uma verdade que sempre esteve diante dele, mas que nunca teve coragem de encarar. Ele não tinha dinheiro sobrando, nem conexões importantes, muito menos uma vida luxuosa para exibir. Mas tinha algo que ninguém podia tirar dele: anos de observação silenciosa. Dirigindo pelas noites da cidade, aprendeu a notar detalhes que poucos percebem. Como os ricos se vestiam sem exagero, como falavam com naturalidade, sem pressa, como nunca pareciam pedir permissão para ocupar espaço. Aquilo não era ostentação, era segurança. Naquela noite, decidiu tentar.
Não como um jogo, mas como um experimento. Abriu o guarda-roupa e escolheu as peças com cuidado. Um blazer simples, porém bem ajustado. Uma camisa neutra. Um relógio antigo que parecia mais caro do que realmente era. Os sapatos estavam limpos, o cabelo arrumado. Nada chamativo. Nada falso demais. Ele sabia que exagero levantava suspeitas. Antes de sair, ficou alguns segundos diante do espelho. Não treinou falas mirabolantes nem histórias elaboradas. O que precisava mudar não era o discurso, era a postura. Ombros retos, olhar firme, movimentos calmos. Ele respirou fundo e percebeu algo estranho. Pela primeira vez em muito tempo, não estava se sentindo menor do que ninguém. Ao sair de casa, ainda era o mesmo homem. Mesma idade, mesma história, mesmas inseguranças. Mas algo havia se ajustado por dentro. Enquanto caminhava pela rua, notou olhares diferentes. Pessoas que antes passariam direto agora observavam por um segundo a mais. Não era admiração. Era reconhecimento. Como se de repente ele pertencesse àquele espaço. Aquilo o deixou desconfortável. Não por medo, mas por clareza. Nada nele havia mudado de verdade. Apenas a embalagem. E mesmo assim, o mundo reagia de outra forma. Ele sentiu um aperto no peito ao perceber o quanto aquilo era simples e ao mesmo tempo cruel. A noite ainda estava no começo, e ele já entendia que essa experiência iria além do que imaginava. Ele não estava apenas se transformando, estava prestes a enxergar o mundo sem ilusões. O primeiro lugar em que entrou era simples, mas frequentado por pessoas que pareciam sempre seguras de si. Assim que atravessou a porta, algo aconteceu. Não houve anúncio, nem apresentação. Ainda assim, ele sentiu. Os olhares não eram curiosos, eram avaliativos. Um tipo de atenção silenciosa que nunca havia recebido antes. Pela primeira vez, ninguém perguntou o que ele fazia da vida logo de início. Perguntaram apenas se ele gostaria de se sentar. Ele escolheu um lugar qualquer e aguardou. Em poucos minutos, alguém puxou conversa. O tom era diferente do que estava acostumado. Não havia condescendência, nem pressa em encerrar o diálogo. As pessoas ouviam, concordavam, discordavam com respeito. Aquilo o desorientou. Ele falava as mesmas coisas de sempre, tinha as mesmas opiniões, mas agora elas pareciam ter peso. Um atendente se aproximou com mais atenção do que o necessário. Ofereceu opções, explicou detalhes, sorriu. Nada exagerado, apenas consideração. Ele percebeu que não estava sendo tratado bem por quem era, mas por quem parecia ser. Essa constatação causou um nó em sua garganta. Não era alegria, era um misto de surpresa e desconforto. Ao longo da conversa, ninguém pediu provas. Ninguém questionou sua história. Bastava a postura, o silêncio seguro, a ausência de pressa. Ele começou a entender algo inquietante. Naquele ambiente, respeito vinha antes de qualquer verdade. Não importava se aquilo era real. Importava se parecia real. Enquanto observava as pessoas ao redor, percebeu como todas se comportavam de maneira semelhante. Falavam com calma, não se justificavam demais, não imploravam atenção. Ele reconheceu esse comportamento. Era o mesmo dos passageiros que ignoravam motoristas, garçons, atendentes. A diferença agora era cruel. Ele estava do outro lado. Quando saiu daquele lugar, o ar da rua pareceu mais frio. A experiência tinha funcionado, e isso o assustava, porque se tudo aquilo era tão fácil de provocar, então o problema nunca esteve nele. A noite ainda não havia terminado, mas ele já sabia que o que viria a seguir seria ainda mais revelador. Foi em outro ambiente, mais movimentado, que ele percebeu a mudança mais clara. Assim que chegou, não precisou esperar. Alguém abriu espaço. Um cumprimento veio acompanhado de sorriso. Pela primeira vez sentiu que sua presença era desejada, não tolerada. E isso aconteceu sem que ele dissesse uma única palavra. Bastou estar ali, da forma certa, no momento certo. As conversas fluíam com naturalidade.
As perguntas eram diferentes. Queriam saber o que ele pensava, o que gostava, onde costumava ir. Ninguém perguntou quanto ele ganhava, mas todos assumiam que ele ganhava bem. Era uma suposição confortável para eles. E, curiosamente, confortável também para ele naquele instante. Não porque fosse verdade, mas porque o livrava da necessidade constante de se explicar. Foi então que percebeu algo que nunca havia experimentado antes. As pessoas o ouviam sem interromper. Riam no tempo certo. Reagiam às suas palavras como se fossem relevantes. Aquilo mexeu com ele de uma forma inesperada. Não era vaidade. Era constatação. Ele sempre teve voz. O mundo apenas escolhia quando escutá-la. Em determinado momento, percebeu olhares diferentes. Não de curiosidade, mas de interesse. Pessoas que se aproximavam não para preencher o tempo, mas para estar ali. Isso o deixou inquieto. Durante anos, passou despercebido mesmo quando tentava. Agora, bastava existir daquela maneira para ser notado. A injustiça daquela lógica o atingiu em cheio. Quanto mais a noite avançava, mais claro ficava que não se tratava de charme ou carisma. Era status presumido. Era o reflexo automático de sinais que a sociedade aprendeu a respeitar. Ele não havia se tornado melhor. Apenas parecia mais importante. E isso bastava. Quando se afastou por alguns minutos, observou a cena à distância. As mesmas pessoas, os mesmos comportamentos, a mesma dinâmica de sempre. A única variável era ele. Pela primeira vez, sentiu o peso de uma verdade difícil de engolir. Se aquele tratamento dependia apenas de aparência, quantas pessoas viviam invisíveis sem nunca terem tido escolha? A resposta começou a incomodá-lo profundamente. Em meio às conversas, uma situação específica chamou sua atenção. Alguém comentou, em tom casual, sobre dinheiro, poder e como algumas pessoas não se esforçam o suficiente para vencer. Ele já tinha ouvido aquele discurso antes, inúmeras vezes, mas nunca daquele lado da mesa. O curioso é que agora ninguém o incluía entre os fracassados. Pelo contrário, falavam como se ele estivesse acima disso, como se fosse alguém que havia entendido o jogo. Ele ouviu em silêncio. Não interrompeu. Apenas observou como as palavras eram ditas sem cuidado, sem empatia, como verdades universais. Aquilo o atingiu mais forte do que qualquer desprezo explícito, porque agora ele percebia. Aquelas opiniões só eram confortáveis porque não se aplicavam a ele naquele momento. Se soubessem quem ele realmente era, o tom seria outro. Em determinado ponto, alguém perguntou o que ele fazia. A pergunta veio sem desconfiança, sem malícia, apenas curiosidade. Ele respondeu de forma vaga, sem mentir diretamente. Falou de trabalho, de rotina, de experiências. Ninguém pediu detalhes. Ninguém exigiu provas. A resposta foi aceita imediatamente. O respeito permaneceu intacto. Aquilo o deixou inquieto. Durante anos, precisou justificar cada escolha, cada atraso, cada limitação. Agora, a superficialidade bastava. Ele percebeu que a verdade não tinha tanto peso quanto imaginava. O que importava era a versão que as pessoas criavam em suas cabeças. E essa versão era moldada em segundos. A conversa seguiu, mas ele já não estava totalmente presente. Algo havia mudado dentro dele. A experiência, que começou como curiosidade, agora se tornava desconfortável. Ele não se sentia vencedor. Sentia-se exposto a uma realidade cruel. Não era o mundo que era injusto apenas com ele. Era injusto por padrão. Quando se afastou novamente, sentiu vontade de ir embora. Não por medo de ser descoberto, mas porque já tinha visto o suficiente. A noite estava lhe mostrando algo que ele jamais conseguiria desver. E naquele momento, percebeu que a experiência estava longe de terminar. O verdadeiro impacto ainda estava por vir. Ao sair do lugar, ele caminhou alguns quarteirões sem rumo definido. A cidade seguia viva, barulhenta, indiferente. Pessoas passavam apressadas, outras riam em mesas abertas, e ninguém fazia ideia do turbilhão que acontecia dentro dele. A experiência estava funcionando bem demais.
E quanto mais funcionava, mais pesada se tornava. Ele percebeu que não estava interpretando um personagem. Estava apenas permitindo que os outros criassem uma versão dele. E essa versão recebia tudo o que o homem real jamais teve: respeito imediato, atenção sem esforço, consideração automática. Aquilo não trazia alegria, trazia um vazio difícil de explicar. Em certo momento lembrou-se de quantas vezes entrou em lugares semelhantes, usando o uniforme de trabalho. Como o tratamento era diferente. Como os olhares escorriam por cima dele, como se fosse parte da mobília. A lembrança apertou o peito. Nada nele havia mudado de verdade desde então. Apenas o contexto. A máscara começou a cansar. Não porque exigisse esforço, mas porque revelava demais. Ele já não conseguia ignorar o contraste entre aquela noite e sua vida cotidiana. A falsa versão dele recebia tudo. A verdadeira precisava provar tudo. Essa comparação era insuportável. Pela primeira vez, sentiu raiva. Não das pessoas específicas, mas do sistema invisível que decidia quem merecia respeito antes mesmo de qualquer ação. Um sistema silencioso, automático, aceito por todos. Inclusive por ele, durante muito tempo, sem perceber. Ele parou em frente a uma vitrine e observou o próprio reflexo. A roupa, a postura, a expressão. Era o mesmo homem. Ainda assim, parecia outro. E foi nesse instante que entendeu algo doloroso. Se continuasse naquele papel, poderia até ganhar atenção, oportunidades e conforto. Mas perderia algo mais valioso. A consciência tranquila. A noite estava chegando ao fim, mas o experimento ainda não. Ele precisava concluir aquilo da forma certa. Não para os outros, para si mesmo. E sem saber estava prestes a provocar a situação que tornaria impossível ignorar tudo o que havia aprendido até ali. Ele voltou ao local onde havia deixado o carro estacionado, sentindo o peso da decisão que amadurecia em silêncio. Ainda havia pessoas ao redor, conversas cruzadas, risadas soltas e expectativas não ditas. Para todos ali, a noite ainda prometia excessos. Para ele, prometia verdade. Pela primeira vez, pensou seriamente em encerrar o jogo. Enquanto caminhava, foi abordado novamente. Perguntas surgiram, convites foram feitos, e ele percebeu como bastava uma palavra para manter a fantasia intacta. Ninguém questionava. Ninguém pedia provas. O dinheiro presumido falava mais alto do que qualquer biografia real. Aquilo o incomodou profundamente. Ele aceitou sentar por mais alguns minutos. Queria observar até onde aquilo iria. As conversas se tornaram mais íntimas, mais interessadas, mais calculadas. E quanto mais avançavam, mais claro ficava. Não era sobre quem ele era, mas sobre o que representava. Uma possibilidade, um atalho, um benefício temporário. Em determinado momento, alguém perguntou algo simples, quase inocente. Onde ele trabalhava exatamente? A pergunta pairou no ar. Bastava mentir mais uma vez. Bastava inventar um cargo, uma empresa, um título qualquer. Ele sentiu a resposta subir, automática, mas algo o travou. O silêncio foi curto, porém revelador. Os olhares se cruzaram, curiosos, atentos. Ele respirou fundo. Aquele era o ponto sem retorno. Se continuasse, pisaria em um terreno do qual não sairia ileso. Se parasse, tudo poderia ruir ali mesmo. Ele então respondeu de forma vaga, desviando. A conversa seguiu, mas algo havia mudado. A atmosfera já não era tão leve. Pela primeira vez naquela noite, ele sentiu que o personagem começava a rachar. E, estranhamente, isso trouxe alívio. Naquele instante, compreendeu que não precisava expor tudo para provar o que havia aprendido. Bastava reconhecer internamente. A experiência tinha cumprido seu papel. A verdade agora era clara demais para ser ignorada. E o fim daquela noite estava mais próximo do que todos imaginavam. Ele decidiu ir embora antes que a noite terminasse oficialmente. Não houve anúncio, nem despedidas longas. Apenas levantou,
Agradeceu de forma educada e se afastou enquanto ainda podia sair sem explicações. Ninguém tentou impedi-lo. O interesse diminuiu na mesma proporção em que a promessa de vantagem desaparecia. Aquilo confirmou tudo. Dentro do carro, agora sozinho, o silêncio parecia mais honesto do que qualquer conversa daquelas horas anteriores. Ele ligou o motor e ficou alguns segundos parado, olhando para o volante gasto que conhecia tão bem. Aquele era o seu lugar real, não o salão iluminado, nem as mesas cheias de expectativa alheia. Ali, ninguém fingia nada. Enquanto dirigia pelas ruas quase vazias, começou a repassar cada detalhe da noite. Os olhares mudando, o tratamento diferenciado, a atenção exagerada. Nada disso tinha relação com carisma, inteligência ou gentileza. Tudo girava em torno de uma ideia simples: acesso. O dinheiro, mesmo inexistente, havia sido suficiente para transformar completamente a forma como era visto. Ele não sentiu raiva. Sentiu clareza. Uma clareza desconfortável, mas necessária. Percebeu quantas vezes ao longo da vida havia sido invisível não por quem era, mas por aquilo que não aparentava ter. Aquela noite apenas escancarou algo que sempre esteve ali. Ao estacionar em frente à própria casa, respirou fundo. A farsa tinha acabado, mas a lição ficaria. Ele entendeu que respeito comprado não é respeito, interesse condicionado não é afeto, e atenção baseada em status desaparece tão rápido quanto surge. Antes de sair do carro, olhou novamente para as próprias mãos. Eram as mesmas de sempre. Nenhuma riqueza havia surgido. Nenhum poder real fora adquirido. Ainda assim, ele se sentia diferente. Não maior, mais lúcido. Aquela noite não lhe deu vantagens, contatos ou histórias para se gabar. Deu algo mais raro. A certeza de que jamais confundiria valor com aparência novamente. E isso ele sabia. Mudaria a forma como enxergaria o mundo dali em diante. No dia seguinte, tudo parecia igual por fora. O mesmo despertador, o mesmo café simples, o mesmo carro aguardando na rua. Mas algo dentro dele havia mudado de forma definitiva. Ele não acordou se sentindo enganado, nem arrependido. A experiência não foi um erro. Foi um espelho. Enquanto dirigia e observava as pessoas entrarem no táxi sem sequer notá-lo, ele entendeu que aquela indiferença já não machucava como antes. Agora fazia sentido. A noite anterior havia mostrado como a atenção pode ser artificial, frágil e interessada. E, curiosamente, isso trouxe alívio. Ele passou o dia trabalhando como sempre, mas com outro olhar. Cada conversa, cada silêncio, cada gesto automático ganhou um novo significado. Não havia mais necessidade de imaginar como seria ser tratado de outra forma. Ele já sabia. E sabia também o preço disso. Em algum momento, pensou em contar a história, mas desistiu. Aquela experiência não era sobre provar algo aos outros. Era sobre entender algo em si mesmo. Ele não precisava expor ninguém. A verdade já tinha cumprido seu papel. Naquela noite, ao estacionar o carro e desligar o motor, sorriu discretamente. Não por orgulho, nem por vingança, mas por liberdade. Ele sabia exatamente quem era, e isso bastava. Não precisava de rótulos emprestados nem de atenção fabricada. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando parecer algo para serem aceitas. Ele passou apenas uma noite fingindo, e aprendeu o suficiente para nunca mais precisar disso. Porque no fim, quem só te enxerga pelo que você aparenta ter, nunca vai enxergar quem você realmente é. E essa foi a maior riqueza que ele levou daquela noite. Algumas histórias não existem para impressionar. Elas existem para revelar. O que ele viveu naquela noite não foi sobre dinheiro, status ou aparência. Foi sobre perceber como o mundo muda quando você parece ter algo, e como ele volta a ser frio quando isso desaparece. Talvez essa história tenha feito você lembrar de momentos em que foi ignorado, subestimado ou tratado como invisível. Talvez tenha mostrado que nem toda atenção é real e que nem todo silêncio é fracasso. No fim, ele voltou para a mesma vida, mas voltou diferente, mais consciente,
mais livre, sem precisar provar nada a ninguém. Porque quando você entende quem você é, a opinião de quem só valoriza a aparência perde completamente o poder. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias reais que mostram verdades que poucos têm coragem de contar. Curta o vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir mensagens como essa. E compartilhe com alguém que já foi tratado diferente por não aparentar ter nada. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é perceber que não está sozinha. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima história.